Olá, boa tarde. Estamos aqui na nossa live de 15 minutos para você. Hoje é dia de bate-papo por aqui, de dar alguma dica, algum conselho, algo que alguém tenha comentado e que gostaria que eu desenvolvesse mais. Então, daqui a pouco estou esperando vocês entrarem por aqui. Oi, Franci, que bom te ver. E lembrem de compartilhar essa live com os amigos de vocês. Vocês podem enviar aqui pelo aviãozinho. Shirley, querida, que bom vê-las por aqui. Então, podem enviar pelo aviãozinho aqui para compartilhar com seus amigos. Lembre que é sempre interessante que vocês nos ajudem a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E se vocês puderem curtir aqui também, aqui no coraçãozinho, ajuda a ter mais visibilidade para nossa live. Tá tudo bem, boa tarde, muito bom ter vocês por aqui. E hoje eu vou comentar aqui sobre um assunto que é muito interessante nós trazermos outro olhar para ele, que é a nossa vontade de querer controlar tudo. E aí eu gostaria que você me respondesse, você é uma pessoa que gosta de ter tudo no controle? Ou você sabe respeitar e permitir o fluxo natural das coisas? Então, eu gostaria que você me dissesse isso aí. E como que é isso, né? O que é exatamente estarmos no controle ou querermos estar no controle ou não, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se vocês quiserem contribuir aí com o olhar de vocês, a experiência de vocês, isso é legal, que vai tornando a live mais dinâmica. Mas o que me inspirou a falar sobre isso? Tanto que aconteceu ontem, que eu tive imprevisto, não pude estar aqui com vocês, né, no nosso horário de 15 minutos todos os dias, quanto a algo que aconteceu com uma amiga minha muito querida também, que era para ter viajado nesse fim de semana e acabou não viajando. Então, é sobre isso que nós vamos falar. A Sandra está falando aqui, respeito. Complementa um pouco mais, Sandra, para eu entender o contexto, porque eu já não sei qual das coisas que eu coloquei aqui que você está sinalizando em relação ao controle, né? Com certeza eu brigo comigo mesma. Olha, é muito interessante isso, né? Eu vou contar uma historinha para vocês. Adoro contar as histórias, né? Eu acho que são muito legais. É interessante nós olharmos, aprendermos pela experiência do outro. Não que isso vai servir, né, para que a gente não cometa os mesmos erros, mas às vezes ajuda a gente a ficar um pouquinho mais ligado. Então, no passado, eu viajava muito. Sempre eu estava viajando muito de avião, né, para os eventos da rede, da instituição do The Rose Method. E ao mesmo tempo dirigindo escola. E a Shirley tá falando assim: viver e deixar o outro viver da maneira dele. Sim, controle sol da televisão. É isso aí. Mas às vezes a gente não percebe que nós queremos estar no controle da nossa vida. E há uma diferença muito grande entre ter o controle e ter a consciência. São duas coisas diferentes. A Ana tá falando aqui: respeito o fluir das coisas que me surgirem. Isso aí, é isso aí. Então eu vou dar um exemplo para vocês, que é essa história que eu viajava muito no passado. Ainda viajo, mas assim, pandemia, né, a gente não tá viajando tanto. Mas era trabalho, né, então praticamente todo mês eu viajava. E era muito cansativo, apesar de eu curtir viajar, mas era um ritmo muito cansativo, porque emendava com o ritmo da escola e eu não tinha toda a experiência e maturidade que eu tenho hoje, ainda era muito nova e me adaptando a esse ritmo todo. E várias vezes acontecia de eu chegar no aeroporto em cima da hora. Naquela época não tinha essa história de fazer check-in antes, sabe? Já chegar com tudo organizado, não. Era aquela época mesmo, bota aí uns 15 anos atrás, onde as coisas eram mais lentas, né? As organizações não eram tão ágeis. E eu me lembro que várias vezes eu chegava em cima da hora para viajar. E uma vez aconteceu de eu ter perdido o avião. Eu cheguei muito em cima da hora, e aí não deu tempo de fazer o check-in, e eu perdi o voo. E eu fiquei transtornada, fiquei arrasada. E eu fiquei pensando assim, por que eu fiz isso? Sabe quando você começa a se martirizar?
E eu comecei a pensar assim, por que que eu fiz isso, né? Por que que eu insisto em chegar sempre atrasada? Naquele caso específico, tá? Porque no resto nem tanto, mas naquele caso específico eu sempre deixava para a última hora. É quase como se eu estivesse me boicotando, querendo que acontecesse exatamente aquilo para eu não ter que viajar, né? Mas não importa, se eu tinha que viajar, não podia me boicotar nesse sentido. E aí foi muito engraçado, porque nesse dia que eu cheguei atrasada e perdi o voo, eu precisava muito estar no evento, que era um evento profissional da instituição, e eu tinha que estar lá. Eu era dona de escola, então tínhamos instrutores que trabalhavam comigo e tal, e eu falei assim, cara, não vai ter jeito, eu vou ter que ir no próximo voo. E aí eu consegui reagendar o voo e tive que pagar uma nota para reagendar o voo. E aí eu fui a viagem inteira pensando no que eu tinha feito, por que eu tinha feito aquilo, né? Primeiro, arriscado perder um voo, né, como eu perdi, e pagar tão caro pelo meu erro. Porque eu tive que gastar uma nota para remarcar o voo, já que eu tinha que ir mesmo, então por que eu corri o risco de perder o voo? E eu fiquei pensando em tudo isso que tinha acontecido. E ao invés, assim, eu tava ainda meio estressada por ter tido que gastar o dinheiro, não me estressei com as pessoas, obviamente, porque tem gente que sai brigando com a companhia aérea porque o erro foi dele, né? Não me estressei com ninguém, mas fiquei chateada comigo, sabe? Aquela coisa assim, putz, por que eu fiz isso? E aí eu fui no avião, o voo inteiro, tentando entender o que tinha acontecido. Por que eu tinha aquele padrão de comportamento de sempre chegar atrasada nos voos? E aí eu percebi que eu, no fundo, estava resistindo à viagem, né? Eu não queria tanto ir, eu queria poder ter o tempo de descanso, porque aquilo emendava no ritmo da semana. E era uma época que todo fim de semana a gente tinha cursos na escola, quando era presencial, né? Então, assim, eu praticamente não tinha um fim de semana tranquilo, assim, pra dizer que eu vou curtir o fim de semana. Isso era raro, tá? Quando eu tinha um fim de semana no mês, era muita coisa. Então, a gente tinha um ritmo muito louco de trabalho. E nessa pandemia, já tinha diminuído um pouco, mas essa pandemia veio para ajudar bastante a trazer um outro olhar para tudo isso. Mas voltando lá atrás, eu fui me perguntando por que eu tinha feito aquilo. E eu percebi que era uma resistência minha às viagens, sim, mas se não tinha jeito, para que eu ainda corria o risco de pagar mais caro por aquilo, né? E aí, a partir dali, eu pensei assim, nunca mais eu vou me atrasar para um voo. Nunca mais eu vou ter que perder um voo e remarcar e tal. Isso eu não vou fazer mais. E aí foi engraçado, porque quando eu cheguei no evento, e aí era o dia inteiro de palestras, cursos, era o fim de semana inteiro, tá? A gente tinha o almoço e a noite para interagir com as pessoas, matar saudades e tal. E aí eu cheguei no evento e no final desse dia à tarde tinha um curso com o professor De Rose. E ele estava falando justamente sobre isso, sobre a nossa necessidade de ter o controle das coisas e como as pessoas perdem o controle, né? Na verdade, perdem a classe quando as coisas saem do controle, se estressam, né? Por algo que aconteceu. Você tem como se programar para que não aconteça, mas mesmo assim, às vezes as coisas acontecem. Então, como reagir? E foi muito engraçado porque exatamente naquele dia ele deu o exemplo de uma pessoa perdendo o voo. Eu tinha acabado de passar por isso. Parecia que ele estava lendo meu pensamento, assim, foi muito engraçado. Eu fiquei olhando para a cara dele e falei, caramba, né? E ele estava falando isso. Se você perdeu o voo, então da próxima vez se programe para chegar mais cedo, né? E não ter que passar por esse estresse, porque na verdade quem fez com que você passasse por esse estresse foi você mesmo. Então agora não adianta se chatear, se irritar, se estressar. O que adianta é você aprender com a situação. Ou perceber, né, se for uma outra situação, para onde que aquilo tá te levando. E aquilo ficou na minha cabeça e eu nunca mais perdi um voo. Nunca mais cheguei atrasada em aeroporto nenhum. Entendi os mecanismos que estavam ali por trás me fazendo ter esse padrão de comportamento e resolvi mudar. E é simples assim, viu, gente? Quando a chave cai a ficha, né? É como se você virasse a chave. Pronto, isso eu já entendi, não faço mais, né? Então, a partir dali eu consegui
reconduzir esse padrão de comportamento para uma outra direção e não tive mais esse tipo de estresse. Mas, eventualmente, as coisas saem dos eixos, né? E aí, agora eu vou contar a história dessa amiga minha que ia viajar nesse fim de semana, que é a Aninha, que trabalha, a Bruna tá até aqui, que é a aluna dela. Então, ela trabalha comigo e ela ia viajar esse fim de semana e perdeu o avião. E aí, por isso que eu me lembrei dessa história. Só que no caso dela, a Aninha é uma pessoa super organizada. E ela ia, para facilitar, ela deixou a carteira de identidade no bolso da calça, para na hora, né, tá com a documentação à mão. Só que na última hora, na hora que ela estava saindo de casa, ela resolveu trocar de calça, porque a calça parece que estava larga. Então ela resolveu trocar de calça. Ou estava justa e resolveu botar uma calça mais larga. E esqueceu que tinha botado já a identidade no bolso da calça. Então, ela trocou de calça e a calça que ela estava agora não tinha mais os documentos. E aí ela foi com antecedência para o aeroporto, ela e o marido dela, e chegaram lá com bastante antecedência para tomar um café, para curtir e tal. Na hora que foi fazer o check-in, cadê a identidade? Até ela se tocar que ela tinha esquecido no bolso da outra calça, já era tarde demais, não dava tempo de voltar para pegar a identidade. E isso com tudo acertado, viagem, posada, amigos, porque ela ia encontrar com um casal de amigos lá. Enfim, não pôde ir. E aí? O que você faria? Você se desesperaria? Você ficaria arrasado o fim de semana inteiro? Você ia achar que o mundo está contra você, que tudo dá errado? Como é que você reagiria? A Shirley tinha falado aqui no começo, né, que ela briga comigo mesmo, né? Será que você ia brigar com você mesmo? Agora vamos avaliar a situação. Então, isso provavelmente foi a primeira vez que aconteceu com ela dessa forma, né? Deu o azar de você resolver trocar a roupa que já estava pronta para viajar, né? Pronta em todos os sentidos, inclusive com um documento na roupa, né? Às vezes nós temos que entender que existem forças maiores do que nós. E nada acontece por acaso. Tudo é para nós aprendermos alguma coisa. E eu entendo que no meu caso foi isso. Mas também, às vezes, é para nos proteger de alguma coisa ou até para nos levar para um outro caminho que inconscientemente nós preferimos, né? Então, não adianta se estressar, não adianta se chatear, não adianta brigar com as pessoas à sua volta, né? Imagina, né? O marido dela poderia ter ficado chateado com ela porque ele também perdeu a viagem por causa dela, porque ela esqueceu o documento. E não, né? Os dois procuraram entender aquilo como talvez não seja isso que é para acontecer agora, porque estava todo mundo totalmente programado e algo deu errado, né? Algo que ali fugiu um pouco do controle, então, da situação. Então, nós temos que ter essa maturidade para entender que não há controle. Você vai fazer o melhor que você puder. Lembra que no meu caso, eu não estava fazendo o melhor que eu podia, tá? É diferente. Então, ali foi um aprendizado. Eu tive que aprender o que eu estava fazendo para me boicotar e se eu queria mesmo aquilo ou não, né? Eu não precisava me boicotar gastando dinheiro, eu poderia simplesmente não marcar mais nenhuma viagem. Mas se eu achava que aquilo era importante, então não vou ficar me boicotando, né? Então, no meu caso, foi um aprendizado. Não adiantava eu me descabelar e desesperar. Agora, no caso dela, talvez não era para aquilo ter acontecido, não era para ela estar lá nesse fim de semana, ou era para ela estar aqui nesse fim de semana, ou outras coisas poderiam acontecer no decorrer dos dias, já que ela ia passar 10 dias lá, e aí agora esses 10 dias ela está aqui. Então, a gente nunca sabe exatamente o porquê que as coisas acontecem. O que é importante é você se perguntar, o que é que eu posso aprender com isso? Se eu quero que isso se repita ou não, como eu posso ficar mais atento para a próxima vez. Mas o que está aqui por trás disso tudo, né? Porque às vezes não é tão óbvio. E então, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vale a pena a gente pensar e prestar mais atenção nas nossas reações. Porque muitas vezes nós temos reações completamente imaturas. Vou dar um outro exemplo, né? Quando alguém bate no seu carro.
Às vezes você estava lá fazendo tudo direitinho, né? Dentro de toda a educação do trânsito, e veio alguém apressado por trás e bateu no teu carro. Como que você vai reagir? É o fim do mundo? Né? Agora você vai ser grosso, ser estúpido com a pessoa porque ele bateu no seu carro, porque ele foi inconsequente, e você vai começar a xingar, vai começar a se desesperar, vai começar a estressar todo mundo à sua volta porque bateram no seu carro? Ou será que é melhor você parar, respirar fundo? Bom, bateram no meu carro, o que eu posso fazer agora, né? Vamos ver quem vai pagar o seguro, vamos decidir aqui quais são as melhores alternativas e a vida segue. Não adianta ficar desesperado por causa disso, nem estressado por causa disso, porque isso é imaturidade, né? A gente não entender que existem coisas maiores do que nós ali, sinalizando caminhos, sinalizando comportamentos, sinalizando atitudes. E aí, se você souber prestar atenção nisso, você extrai muito mais aprendizado da vida do que simplesmente ficar reclamando e se estressando. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, para lá. Edu tá colocando: a minha irmã, na hora de embarcar comigo para Londres, descobriu que o passaporte estava vencido no caminho. Você me contou essa história. Tadinha, chorou muito e acabou não conhecendo Londres por causa desse esquecimento. Paciência, né? Isso aí aprende a se organizar melhor da próxima vez. A França falou que já passou por isso, mas são coisas pra gente aprender a se organizar, né? Então não adianta se estressar, é chato, perdeu uma grande oportunidade. Mas, e aí, vai saber o que teria acontecido por lá, né? Talvez se ela tivesse ido, talvez não fosse tão bom, talvez alguma coisa que não fosse boa acontecesse, ou talvez foi só pelo aprendizado mesmo. Quando a gente entende que a vida é aprendizado, a gente lê as coisas de uma forma muito mais fácil. Então é interessante a gente trazer esse olhar para o nosso dia a dia. E ontem eu não consegui estar aqui, então tive um fim de semana meio atípico e tô com tudo programado para todo dia, 12:07, estar aqui com vocês. E aí ontem o dia saiu completamente fora do padrão, né? Ele já começou diferente com um compromisso de última hora que foi marcado de manhã, e aí aquele compromisso surgiu outro, eu não tinha como fugir, e aí eu falei, cara, não vai dar tempo de eu estar disponível 12:07, porque eu estaria no compromisso para fazer a minha live, e eu detesto quando eu me programo com alguma coisa, né, e outras coisas entram no meio, mas não fui eu que escolhi, foram coisas que aconteceram. Então o que eu posso fazer? Ok, não vou conseguir, então não vou conseguir. Com antecedência a gente avisou aqui a vocês que não ia dar, não ia ter a live. Queria ter feito? Queria ter feito, mas os imprevistos acontecem. Então beleza, aconteceu o imprevisto e agora tô eu aqui fazendo a live para vocês. Então é importante que a gente não se acomode, né? Ah, não vai dar mesmo, então deixa pra lá. Não, você tem um compromisso, respeite aquele teu compromisso. Mas se não vai dar mesmo, o que você pode fazer? Né? Se você já fez tudo o que estava a seu alcance e ainda assim você não conseguiu o resultado, existe uma lei incrível que é importantíssimo nós aprendermos a utilizá-la, que é a lei da autoentrega. É o momento da gente, bom, fiz tudo que estava ao meu alcance, não deu? Então deixa eu fluir. Deixa eu sentir para que lado a correnteza está indo e está me levando. Porque naquele momento não adianta você remar contra a maré, porque você vai ficar muito mais estressado, muito mais cansado, muito mais sem energia. Então é muito importante nós aprendermos a perceber para onde que as coisas estão indo. E nesse momento é a lei do menor esforço. Nesse momento apenas. Na hora que as coisas saem dos eixos, você tem que relaxar e observar, peraí, para onde que isso tudo está me levando? O que que eu posso fazer a essa altura do campeonato ou o que eu não posso fazer? Então então eu aceito. Eu aceito o que a vida está me trazendo naquele momento, porque antes eu já fiz tudo que eu podia para que a situação fosse essa ou outra, né? E se foi outra, tudo bem. Talvez aquilo faça parte do que eu tenho que vivenciar e experimentar e eu que não tinha entendido aquilo ainda, né? Às vezes, pior que o cenário pareça, como você perdeu um ônibus, um avião, ou você não conseguiu esqueceu o passaporte, ou esqueceu a carteira de identidade. Então, essa nossa capacidade de observação
e de auto-entrega, de aprender a fluir com as coisas, é fundamental para que a gente tenha mais energia, se desgaste menos e seja mais... Deu uma bloqueada aqui. E que a gente seja mais feliz. Então essa foi a dica de hoje. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. A Sandra tá falando, sou bastante tolerante nessas situações, não me estresso. É isso mesmo, porque não adianta de nada, né? Aquele velho ditado que não tem jeito, ajeitado está. Então, é você olhar para as circunstâncias que se apresentam naquele momento e, bom, qual é a melhor forma de eu lidar com isso tudo? E com certeza, tá estressado e estressar os outros à sua volta é a pior forma de você lidar com as circunstâncias quando elas não acontecem do jeito que você gostaria. E tu tá falando assim, a vida está querendo nos ensinar ou mostrar alguma coisa, é isso aí. E se a gente não estiver atento, a gente não aprende nada, né? Então tem que estar atento para observar, aprender e da próxima vez reagir ou agir de uma forma melhor. Gente, então fica essa reflexão para hoje, espero que vocês tenham curtido. É isso aí, Franci. E lembra que todos os dias, meio de 7, eu tô aqui com algum insight, algum pensamento, alguma dica de técnica, coisas para que vocês possam aplicar no dia a dia. É isso aí, amorzinho, tem que se estressar com nada, né? A vida é para ser relax e feliz. Muito bem. Então tá, meus amores, amanhã é dia de prática técnica, né, que eu trago aqui para vocês. E lembra que nós estamos aí algumas quartas-feiras falando sobre respiração. Olha só, Fran, se você falou que respirar é fundamental, total. E nós estamos todas as quartas falando sobre ritmos respiratórios e amanhã é o último que eu vou trazer para vocês aqui da sequência que nós trabalhamos, tá bom? E depois vamos ter outras técnicas aí, dicas de técnicas que eu vou trazer para vocês poderem aplicar no dia a dia, tá? Então nós nos vemos amanhã. Adorei estar com vocês aqui hoje, fiquei com saudades ontem e agora nos vemos novamente amanhã, lembrando que quinta-feira é 1 hora de bate-papo, tá? Todos os dias 15 minutos para você, exceto nas quintas que é 1 hora de bate-papo, tá bom? Um beijo grande e um ótimo resto de dia para vocês.